Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho virtual da nossa casa, Núcleo Espírita Coração de Jesus. É com muita alegria, muita satisfação que aqui estou novamente nessa casa abençoada, de luz, de paz, que nos acolhe, nos ajuda sempre nessa caminhada que nesse momento se passa um tanto quanto complicado. Mas com Jesus tudo se torna mais leve, mais tranquilo. Então eu desejo que a paz, que o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja em vossos lares, em vossos corações e que com ele a gente consiga caminhar levemente. Então, sendo assim, vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, ao nosso querido Deus, Pai de infinito amor e bondade, e agradecemos especialmente pela vida, pelo dia de hoje. Temos infinitas coisas para agradecer, Pai querido e amado, mas especialmente obrigada pela vida, pelo corpo físico que nós temos nesse momento, que nos dá essa liberdade de irmos e virmos, essa ferramenta para nossa tarefa nessa existência. Obrigada, Senhor, pelo pão em nossa mesa e especialmente pelo pão espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, o tema para a nossa reflexão da noite, nós estamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, escolhemos o capítulo 6, o Cristo Consolador. Afinal, nada mais oportuno e atual do que isso, né? Aliás, Cristo nunca é fora de moda, né? Ele sempre está ali conosco e Ele é tudo na nossa vida realmente. Então, esse primeiro item é o jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem disse essa passagem do Cristo foi Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então, a questão, tudo assim, é que imagine, eu fico pensando, tudo assim, que imagine só se a gente não tivesse, tudo Jesus nas nossas vidas, se a gente não tivesse esse Consolador prometido, porque Jesus encarnou entre nós, Ele veio exemplificar os ensinamentos do nosso querido Pai, tudo assim, Ele não veio, Ele não falou só, tudo assim, mas Ele mostrou pelos seus atos e ações quais são o caminho que a gente deve seguir, o que Deus espera que sejamos um dia, e seremos com certeza, Então, assim, e quando Jesus então veio até nós, nos ensinou tudo pelos seus exemplos, depois ele partiu e antes de partir ele disse que, tudo que ia mandar um Consolador prometido a todos nós, E nós sabemos que a doutrina espírita
a gente que aprende, que estuda, que comunha, né, tudo com essa doutrina, a gente sente isso no nosso dia a dia. Ainda há pouco estávamos conversando, que seríamos de nós se a gente não tivesse esse Consolador prometido, né, esse Cristo na nossa vida. Então, quando ele diz que o jugo é leve, só a título de conhecimento, né, para a gente entender o que seria o jugo, né, o jugo é aquela madeirinha que coloca, né, tudo entre os bois para puxar a carroça. Isso deixa, né, tudo mais leve, com mais carga que ele esteja carregando. Então, quando a gente tem Jesus na nossa vida, mas de verdade, né, aquela coisa de ser cristão, de praticar mesmo aquela questão de... Gente, eu não estou falando de ser beata, né, toda aquela coisa que a gente põe uma máscara e finge que é bonzinho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo quando a gente tem aquela fé verdadeira em nossos corações, né, tudo aquilo que diante de uma dificuldade, de um problema maior, das provações que a vida nos traz, né, porque todos nós vivemos num mundo de provas e expiações, então é natural que tenhamos mais problemas do que alegrias, digamos assim, né, mas quando a gente lembra que vivemos tantas vidas e que teremos tantas outras, porque somos, né, imortais, como a doutrina espírita nos esclarece, isso nos dá grande consolo, porque a gente entende que tudo isso que estamos passando, inclusive uma provação, né, tudo assim, coletiva, porque é o planeta inteiro, a dor é a mesma em todos os lugares, todos estão naquela torcida para que haja logo essa vacina. Então, assim, quando a gente tem essa fé inabalável, né, como a doutrina espírita nos diz, é justamente isso, nos momentos de maiores aflições da nossa vida, a gente confiar, a gente colocar a nossa vida realmente na mão do Cristo, se ajoelhar ali aos seus pés e falar, Senhor, né, me dai força, me dai bom ânimo, me dai coragem, né, para que eu siga nos caminhos retos que levam a Ti, para que eu testemunhe essa fé que eu digo que tenho. Não é verdade? Então, assim, o quão maravilhoso é a gente ter esse conhecimento, porque é o que Jesus pede aqui. Então, Ele pede que a gente tenha essa observância dessa lei divina e que a gente entenda, né, tudo assim, que se a gente, a confiança, né, na vida futura. Então, se a gente sabe que a gente vai continuar existindo, que isso é uma passagem, é um momento de crescimento para todos nós, né? E que de verdade isso vai passar. Então, quando a gente crê nisso, quando a gente tem essa convicção dentro da gente e tem esse Cristo que a gente sempre lembra, né, não só nos momentos de aflições, mas em todos os momentos da nossa caminhada, a gente está sempre grato por tudo, então se torna leve nesse sentido, porque pensa o quão angustiante deve ser a pessoa que diz que não crê em Deus, que não tem nada para se apegar num momento como esse, por exemplo, né? Ou de outras aflições que a vida venha nos dar, porque todos nós passamos por elas. Então, assim, o que ele diz aqui é isso. Então, se a gente, as condições, né, que Jesus diz, é isso, é que nós nos submetemos aos ensinamentos do nosso Deus, né? Tudo assim, as suas leis. E porque assim, às vezes a gente escuta, né, algumas pessoas com aquelas frases assim que a gente fala, puxa vida, né, que pena, pô, Deus deve estar dormindo, né, tudo deve ter nos esquecido, porque tantas, né, mazelas acontecendo. Jamais. É como diz, entendeu? Tudo assim, né, o seu filho vai vir até você, vai pedir um socorro, você vai deixar de dar naquele momento? Você não vai dar o melhor que você tenha, se ele quiser um pão, uma água? Você dará. Imagina Deus que é soberanamente justo e bom, né? Então, assim, a gente tem que entender que tudo concorre para o melhor. Embora na nossa visão estreita a gente não entenda esses ensinamentos, né? Por hora, nós somos ainda, temos muito que crescer, que entender, que nos transformarmos. Então, às vezes a gente quer as coisas para ontem, né? A gente pede, a gente ora ali, às vezes a gente faz uma prece, mas a gente quer que Deus nos atenda imediatamente, né? E não é assim que funciona. Deus, como Pai que Ele é, Ele sabe o melhor para todos nós. E tudo que acontece, e assim, infelizmente, ainda aprendemos mais, né? Tudo assim, crescemos mais e evoluímos mais, ainda é com a dor, com o sofrimento, por conta do nosso grau evolutivo, né? Mas chegará um dia que a gente vai aprender de outras formas.
né? Mas que a gente entenda essa mensagem, assim, que nós não estamos só, que Jesus é o nosso governador, né? Tudo assim, que Ele está à frente desse leme, a gente não está um barco à deriva na vida. Gente, eu estou falando assim do planeta, mas estou falando também na unidade que somos cada um de nós, né? Na nossa vida, no nosso universo, ali dentro do nosso lar, junto com os nossos familiares, diante de uma dificuldade, de um problema, né? Então, nesse momento também, a gente nunca está só. Deus sempre nos manda um amigo espiritual para nos intuir, para nos ajudar. Eles estão sempre ali postos. Muitas das vezes somos nós que viramos as costas, a gente que não percebe aquele auxílio que vem, às vezes, por intermédio de um amigo, de um conhecido, de uma palavra de conforto, de força, de bom ânimo. Então, que a gente lembre sempre, especialmente desses momentos, né, tudo assim, de Jesus, porque todas as passagens de Jesus são maravilhosas, né? Então Ele é o nosso irmão maior e Ele está sempre conosco, sempre nos ajudando, zelando de cada um de nós, para que o nosso planeta cresça, porque temos que crescer junto com esse planeta, né? Temos que evoluir junto, e o que a gente pode fazer nesse momento, em todos os momentos da nossa caminhada, é estarmos vibrando positivamente, sintonizando com essa falange de espíritos de luz, né, que estão aí trabalhando incessantemente para que tudo isso se resolva, né, e que a gente volte a nos abraçar novamente, a termos nossos encontros, né, tudo assim, você vê coisas que às vezes antes a gente não valorizava tanto e que hoje a gente dá tanto valor e que a gente fica torcendo para que isso aconteça, né, o quanto antes, da gente poder voltar nos nossos grupos de estudo, no nosso grupo de trabalho, com as crianças, enfim, né, são tantas tarefas, tantas coisas, na nossa vida mesmo, né, de encontrar com os nossos amigos às vezes. Então, eu acho que isso é um momento também de reflexão para todos nós, no sentido do que estamos realmente valorizando na nossa vida, quais são o porquê, né, o que a gente está lutando nessa vida, para que exatamente. Você vê que a gente voltou, né, muitos voltaram muito assim para os lares, né, tudo assim, porque naquela loucura, aquela correria, cada um cuidando da sua vida, aquela coisa, a gente não tinha tempo para se reunir em família. E isso que está acontecendo em todo o planeta nos obriga a ficarmos de alguma forma isolados dentro do nosso lar, junto com os nossos familiares, porque nós sabemos que o casamento, a célula da família, é a primeira, né, da sociedade. Sem ela seria um retrocesso, como está no Livro dos Espíritos, né? Então, assim, se o casamento acabasse, né, como lá está dizendo, seria um retrocesso. Então, assim, a gente tem que se voltar para o simples, né, para a amizade sincera mesmo, aquela coisa de nos ajudarmos mutuamente. Então, que a gente possa ter esses maiores momentos, né, tudo assim, de sabermos aproveitar essa razão, né, tudo assim, essa fé raciocinada que a doutrina espírita nos passa, e que a gente possa então sempre ter uma palavra de conforto, de carinho, de fé, de bom ânimo a todas as pessoas. Nós, como cristãos, como espírita, né, tudo assim, a gente que se rotula, digamos assim, né, como um religioso especialmente, a gente tem mais obrigação ainda de dar esse testemunho de fé nesse momento, né, tudo assim, a gente tem que sempre falar o positivo, mas não sei o que, não, é assim que tem que ser, porque isso a gente atrai pra gente, né, existe aquela lei da natureza, a lei de atração, de ação e reação, de atração, quando você mentaliza, você está sintonizando naquela faixa, e aí vem, entendeu, tudo, né, você vai de encontro, você ajuda, né, tudo assim, a engrossar essa fileira de coisas boas para o universo, né? Então, é isso, meus queridos. Eu espero que a gente possa refletir sempre, né, tudo no nosso querido Mestre Jesus, estar sempre com Ele, lembrar sempre dele, especialmente entregar a nossa vida, né, tudo nossas maiores aflições, de corpo e alma a Ele, né, tudo assim, e Ele sempre nos carrega no colo, né, tudo nos momentos mais difíceis. E assim, então, vamos nos tranquilizando novamente, aquele momento de doarmos, né, o que de melhor nós temos, a gente recebe tanto o tempo todo da vida, dos amigos espirituais. Vamos também fazendo nossa parte nesse momento, nos sentindo
toda assim, essa energia positiva, o melhor que existe na nossa essência, em conexão com o Mestre, com os amigos da espiritualidade. Vamos vibrando muita luz, muito amor, muita paz ao nosso querido planeta Terra. Essa Mãe Terra que nos acolhe mais essa encarnação, vibrações de amor, de fraternidade, de união a todos os seres, a todos os reinos, que a luz possa se fazer presente nesse planeta azul. Vamos vibrando muita força, bom ânimo a todos os profissionais, especialmente da área da saúde, que eles estão trabalhando de forma exaustiva, que essa luz do nosso querido Mestre possa envolvê-los nesse momento, fortalecendo, amparando, intuindo os médicos para tomarem as melhores decisões diante de tantos irmãos necessitados. Vamos vibrando para todos os profissionais de todas as áreas que têm necessidade de sair, de se expor nesse momento, que também estejam protegidos, envoltos na luz do nosso querido Mestre Jesus. Vibremos muito amor, muita paz, união aos nossos lares, que as famílias possam se entenderem, possam sentir essa luz, esse amor do nosso querido Mestre Jesus. Vibremos pelas crianças, pelos idosos, pelos nossos irmãos em estado de rua. Vibremos luz, paz, amor, despertamento a cada um deles. Vibremos também pela nossa casa, Núcleo Espírita Coração de Jesus, pelos nomes, as intenções depositadas nas urnas, que mesmo sem a presença física, mas sabemos que muitos vêm até nós procurando, depositando o nome dos seus entes queridos nas urnas. Vibrações de amor, de paz, de saúde a todos. Vibremos por todos os colaboradores da nossa casa, pela direção, pelas crianças e suas famílias que são assistidas, todos da assistência social, que eles também possam receber nesse momento nossas vibrações de paz, de amor, de bom ânimo e de luz. Que o nosso querido Mestre Jesus se faça presente em suas caminhadas. E assim então, agradecidos por esse momento de reflexão, falar um pouco de Jesus, vamos assim então agradecendo a tudo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade. Seja feito, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Uma boa noite a todos. Fiquem com a paz e o amor de Jesus. Graças a Deus.